Blank Entrevista no ar, e hoje a gente recebe a doutora Marcela e a doutora Laura para falar sobre cirurgia de hemorroidas. Doutoras, em primeiro lugar, muito bem-vindas. Quero começar perguntando para vocês, então, quando é o caso, de uma cirurgia, como identificar? Na verdade, a hemorroida, ela tem vários graus, né? A gente pode começar com um tratamento de consultório, normalmente, com procedimentos menos invasivos, com melhora de hábito intestinal, tudo. E quando a gente nota ou que esses pacientes não têm uma boa resposta com um tratamento menos invasivo, ou já tem um grau maior de hemorroida, com mais volume, de excesso de pele, coisas que incomodem mais externas, a gente acaba indicando sempre a cirurgia. E tem alguma idade que isso começa a acontecer, que é mais comum? Na verdade, a gente sabe que hemorroida é uma doença que ela não tem uma idade, mas quanto mais velho, a tendência ao longo da vida é começar a incomodar mais. A gente divide as hemorroidas em internas e externas. O que são as hemorroidas? As hemorroidas é uma coisa que todo mundo tem. São vasos sanguíneos que irrigam o ânus por baixo da pele e por dentro do canal anal. E uma coisa que influencia muito o aparecimento e o fato de as hemorroidas se incomodarem, que daí é quando a gente está com uma doença hemorroidária, é o hábito intestinal. Então, que nem a Marcela disse, quando tu muda o hábito intestinal, a tendência dos sintomas hemorroidários é diminuir e melhorar. Então, a gente, primeiro passo é sempre regularizar o intestino. A obesidade também é um fator de risco. Qualquer coisa que aumente a pressão intraabdominal, obesidade, esforço para evacuar, gestação, tende a aumentar a pressão nos vasos hemorroidários e fazer eles aumentarem de volume. Então, se o paciente perde peso depois da gestação e regulariza o hábito intestinal, isso tende a melhorar. Mais do que idade, esses fatores são os que mais pesam. E daí, só complementando a resposta da Marcela anterior, as hemorroidas internas a gente consegue tratar no consultório quando elas são pequenas. As externas a gente não consegue tratar no consultório. Então, se tu tem uma hemorroida externa muito volumosa e isso incomoda, daí a gente tem que operar direto. Se tem hemorroidas internas pequenininhas e não incomoda, ou incomoda pouco, a gente pode tratar no consultório. E quando tem hemorroidas internas muito volumosas, a gente também não consegue tratar no consultório. Ter hemorroidas não significa cirurgia. A gente opera se elas incomodam. Então, assim, quando a gente examina o paciente no consultório, todo mundo tem hemorroidas. E o volume e o quanto isso causa de desconforto é muito pessoal. A tendência é que a gente opere a menor parcela dos pacientes com doença hemorroidária, né? Geralmente são esses pacientes com realmente uma hemorroida externa muito mais volumosa e que tem queixa disso também, né? Hemorroida a gente opera e a gente trata muito mais de acordo com as queixas, porque, que nem a Laura disse, se a gente examinar, todo mundo tem hemorroida. Né? E quando é um caso cirúrgico, né? O procedimento dura em média quanto tempo? Qual é o tipo de anestesia? Normalmente os procedimentos entre tempo de sala que a gente fala, né? Que é passar o paciente em sala, preparar a anestesia, a própria cirurgia, dura em torno de 1 hora, máximo 1h30. Né? Porque a cirurgia em si não é só o tempo cirúrgico, né? Tem toda uma preparação, toda uma organização de sala que precisa ser feita. Então dá em torno disso mesmo, 1 hora, 1h30. E quais são os cuidados pré-operatórios que esse paciente precisa ter? Pré-operatório é basicamente jejum. Se tem alguma medicação específica que tem que ser suspendida para cirurgia, isso vai ser incluído na orientação, mas não precisa de preparo de intestino, nem nenhum tratamento local específico antes da cirurgia. Sobre a parte anestésica, né, que a gente acabou não comentando, a gente tem por hábito fazer uma raquianestesia, né? Quem faz é o anestesista, no caso, né? Ele faz a raque, que é aquela anestesia que faz nas costas, que é a mesma da cesariana, porque essa anestesia, ela vai promover toda uma analgesia da região ali da nádega, do bumbum. Com isso, o paciente vai ter um tempo, e ela tem um tempo de duração longo, né? Então, isso vai promover uma analgesia prolongada ali nas primeiras 12 horas, até 24 horas da cirurgia. E também vai fazer com que o paciente tenha menos dor no pós-operatório. Por quê? Toda anestesia que é feita ali, bloqueio de inervação, que é feito antes de qualquer corte, isso está associado com menos dor no pós-operatório. E além disso, a gente também faz a sedação profunda. Então, o paciente dorme e não vê nada. E aí, depois do procedimento, né? Quanto tempo demora para esse paciente retornar para suas atividades normais, atividade física? Isso depende muito da rotina do paciente, né? A gente tem uma tendência a fazer com que o paciente se organize para conseguir diminuir suas atividades por umas 2 semanas, pelo menos. Mas alguns pacientes
conseguem retornar antes. Isso vai depender muito da dor, que é uma coisa muito individual. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que têm um pós-operatório mais tranquilo. Então, depende muito da profissão, da atividade. Tem gente agora, muita gente fazendo home office, né? Então, acaba que esses pacientes conseguem retornar muito mais cedo pro trabalho. E quem, claro, depende, se tem uma rotina que fica muito tempo em pé, que tem uma rotina mais pesada, a gente acaba tendo que esperar pelo menos essas 2 semanas para uma recuperação. Mas pensando na dor, né, nos próprios cuidados pós-operatórios de banho de assento, de limpeza, pode ter algum pouco de sangramento no pós-operatório, então para conseguir manter esses cuidados também tem que ter uma rotina mais tranquila no início. E a cirurgia, ela resolve 100% desse problema ou precisa ter algum tratamento pós? A cirurgia é o método mais resolutivo que tem. A cirurgia convencional, que é onde tu resseca, que a gente chama de mamilo, né? Que tu resseca os vasos hemorroidários, é o tratamento mais resolutivo. O que pode fazer voltar as hemorroidas? Quando o paciente, por exemplo, ganha peso ou continua constipado, tendo que fazer muita força para fazer cocô. Porque quando a gente faz a cirurgia, a gente não remove todos os vasos sanguíneos, tu vai remover os vasos maiores. Então, os vasos remanescentes, eles até podem aumentar de volume se tu não mudar os fatores de risco para isso. Por isso que é super importante, antes da cirurgia, a gente remover tudo que é fator de risco possível. Certo. E para encerrar, doutoras, como é que é para vocês, né, realizar esses procedimentos aqui no Blank? É muito agradável operar aqui, né? Na verdade, tanto para nós quanto para os pacientes. É um ambiente tranquilo, é um ambiente seguro, né? Que é o mais importante, né? É um ambiente muito organizado, todo mundo nos recebe muito bem, na verdade, que isso faz bastante diferença. Os pacientes se sentem muito bem atendidos também, né? Os profissionais são muito de qualidade, assim, a equipe do bloco cirúrgico é muito boa. E quando a gente se sente acolhido como profissional também, a nossa capacidade de entregar o nosso melhor é maior, né? Os pacientes voltam no consultório super satisfeitos com o hospital, eles só têm elogios. Que bom. Doutoras, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Tenho certeza que esclareceram aí várias dúvidas. Obrigada. A gente agradece, né? Obrigada. De estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Se você gostou, deixa o seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima.